Fala, meu povo, essa semana é uma das semanas mais agitadas para o mercado cripto, tem muito dado saindo. Então no vídeo de hoje eu vou atualizar o cenário completo do mercado, falar sobre possíveis movimentações do Bitcoin, FONC acontecendo no dia de hoje, decisão da taxa de juros, muita coisa para acontecer no mercado como um todo, e se liga nas possibilidades de cenário. Se você quer que eu continue esse vídeo, se você quer que eu continue produzindo atualizações de mercado, eu vou precisar de um favor seu. Se inscreve no meu canal, dá o like nesse vídeo, porque isso ajuda a impulsionar e você, logicamente, quer análises diárias que eu faço aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve, deixa o likezinho nesse vídeo pra ajudar. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem algumas decisões importantes no dia de hoje. A gente tem a reunião ali do FONC, né? A gente tem o FONC acontecendo, a reunião do Fed ali mais ou menos 3 horas. Então a gente vai ter a definição da taxa de juros por volta desse horário. E aqui tá algumas considerações, tá? Primeiro de tudo, a gente ainda não sabe se vai ser 25 pontos base ou 50 pontos base, tá? De qualquer forma, eu acredito que esse corte já está precificado pelo mercado. Quando a gente tem um corte precificado pelo mercado, normalmente a gente tem a movimentação e aí depois a gente tem a movimentação verdadeira logo depois. Como que você opera a notícia? Bom, eu postei no meu Twitter esse tutorial de como que você opera a notícia. Eu quero que você assista esse tutorial, entenda como que a gente faz para operar FONC, decisões do Fed, dias de notícia, como que se opera. Vamos lá. O trading de notícias, ele acontece sempre da mesma forma. O preço, ele fica equilibrado entre o ativo, o preço do ativo fica equilibrado entre duas faixas de preço, tá? Então ele fica em equilíbrio antes da notícia acontecer. Logo quando a notícia acontece, a gente tem uma movimentação forte. Essa movimentação forte, ela é ou de subida ou de queda. Se é uma movimentação de subida, a gente chama de fake pump. E se é uma movimentação de queda, a gente chama de um flush. Tá? Vamos pegar aqui o trading notícias com base no fake pump, porque eu acredito que é exatamente o que vai acontecer. O preço está equilibrando. Aqui, a gente tem um rompimento disso para cima. Ou seja, a gente tem um rompimento antecipado dessa notícia para cima. A gente atinge um patamar de delta nas máximas, com o open interest aumentando, ou seja, o número de contratos em aberto, ou seja, vários traders começam a alongar o Bitcoin, imaginando que essa movimentação vai dar continuidade, essa movimentação de alta, vários traders começam a abrir long, e aí o que acontece? Os market makers começam a despejar Bitcoins no mercado. Quando a gente tem a notícia, a gente tem o sell the news, ou seja, todos os traders que abriram long aqui começam a perder dinheiro, eles são liquidados logo abaixo, antes do preço estar em equilíbrio. Então, vários traders longam, colocam o stop abaixo dessa região, dessa faixa de preço, eles são estopados ou liquidados, e é o que acontece, o open interest volta ao normal, os longs fecham e são forçadamente liquidados. Esse daqui é a forma de você operar notícia, tá? A primeira movimentação dentro de uma notícia, ela é sempre fake. A segunda movimentação, ela é a real, tá? E aí, como que a gente junta isso com regiões de liquidez? Eu postei hoje 2 tipos de movimentações também para o FONC, para movimentação de preço do Bitcoin. A gente tem uma região aqui que é a região de maior resistência para o Bitcoin agora, que é a região dos 117 mil dólares. Toda essa região aqui funciona como uma região de captura de liquidez e região de resistência. Tanto que vocês veem que o preço está batendo nesse patamar aqui e já está recuando algumas vezes, né? Ele bateu aqui, ó, 1, 2, 3 e já está recuando algumas vezes. Então isso é algo que a gente tem que olhar. Mas para o FONC, o que eu acredito que vai acontecer? A gente pega essa liquidez aqui em cima, tá? E depois a gente tem uma queda mais profunda para o mercado. A gente tem 2 cenários, um fake pump, e aí todo mundo acreditando que isso daí é o que vai tornar os mercados bem mais bullish, né? Só que esse corte de juros já estava precificado, então a gente tem essa movimentação, a captura de liquidez e depois uma queda um pouco mais brusca. Então, se caso você vê o Bitcoin agindo dessa forma aqui nesse fake pump, eu estaria mais voltado para o lado do short do que o lado long, tá? Essa é a primeira movimentação. A segunda movimentação que eu vejo é uma movimentação ao contrário. Então a gente tem um flush e a região que eu estaria buscando para buscarmos liquidez é logo abaixo aqui dos 111 mil dólares. A gente tem um flush de mercado.
a gente pega essa liquidez e aí volta a subir com força e muito provavelmente aí sim a gente vê novas máximas. Tudo vai depender da primeira movimentação do Bitcoin. Se a primeira movimentação do Bitcoin logo após o FONC for uma movimentação de alta, a gente tem muito provavelmente uma correção um pouco mais devida para o mercado. Se ela for uma movimentação de baixa, a gente tem muito provavelmente novos all-time highs aí, captura liquidez, o mercado vê isso como algo de fato positivo, captura essa liquidez e a gente volta a subir com muito mais cautela e deixando o mercado muito mais saudável. Para mim, esses dois tipos de cenários foram postados inclusive no meu Twitter, tá? Onde eu postei o primeiro cenário, na verdade esse cenário B, o primeiro cenário A, onde a gente captura essa liquidez aqui em 117, 118, e o cenário B, onde a gente captura essa liquidez aqui em 110, e depois a gente vai direto para novos all-time highs. De qualquer cenário dá para você se beneficiar, prefira o lado short se a gente tiver um fake pump, ou o lado long se a gente tiver um flushzinho acontecendo, ok? Agora voltando aqui, algumas considerações para o mercado como um todo, beleza, galera? BTC.D, eu tô bastante de olho nessa movimentação do BTC.D, porque a gente está chegando aqui numa região de forte suporte, ou seja, está melhor você operar o Bitcoin agora, porque o dinheiro está circulando para o BTC nesse suporte aqui, e muito provavelmente a gente vai ver um topo descendente se formar para depois a gente de fato iniciar a nossa alt-season. Eu preciso desse topo descendente, eu quero muito que esse topo descendente aconteça, até porque, ó, vendo aqui, a gente está chegando em uma região de sobrevenda no tempo gráfico semanal, então normalmente a gente fica aqui e depois a gente tem, ó, um topo descendente para voltar a cair. O que eu acredito que vai acontecer é esse fake pump, o Bitcoin vai cair, ele vai pegar minha teoria, né, da conspiração, vamos colocar aqui, o que eu acredito que vai acontecer. O Bitcoin vai agir da seguinte forma: ele vai pegar essa liquidez aqui que a gente tem, depois vai cair de forma mais brusca, então eu acredito no cenário A, não esse cenário B aqui, mas o cenário A. Então pegou liquidez e aí volta a cair mais forte. E nessa queda um pouco mais brusca, a gente vai ter altcoins sangrando um pouco mais, porque o BTC.D precisa de um topo descendente na semana, tá? Ó, precisamos de um topo descendente no semanal. Aí as altcoins vão sangrar. Quando ele pegar essa liquidez aqui, ó, esse seria o cenário perfeito para mim. Quando o Bitcoin pegar essa liquidez aqui, ó, abaixo dos 100 mil dólares, quando ele pegar toda essa região de liquidez aqui, que seria maravilhoso ele pegar, ó, toda essa região de liquidez, a gente entra comprando altcoins, porque vai ser justamente o topo descendente na dominância do Bitcoin, com uma busca de liquidez aqui do Bitcoin. Então, mais ou menos esse cenário aqui. Então, no dia de hoje, buscou liquidez aqui em 118, depois inicia um processo de correção um pouco mais forte, captura essa liquidez aqui, e aí a gente tem a última pernada do ciclo. Nessa última pernada do ciclo, com o BTC.D formando ali o topo descendente, a gente vai iniciar a nossa alt-season, tá? Que seria aqui o nosso movimento mais ideal para se posicionar em swing trades com baixa alavancagem em moedas que a gente acredita e graficamente interessantes, beleza? No mais, se eu vejo aqui a movimentação do Ethereum no momento de agora, o que a gente tem? Primeiro, captura de liquidez no topo sem continuidade de alta. Isso para mim é correção um pouco mais forte. Quais são as regiões de liquidez que Ethereum pode vir aqui buscar? Primeira, 3.800, um flush dos 4 mil dólares seria super interessante pegar toda essa região, e a outra aqui, ó, em 3.300. Não acredito que a gente vai pegar essa de 3.300, mas eu acredito num flushzinho aqui, ó, pro mercado, com Ethereum e altcoins sangrando, ó, flushzinho acontecendo, pegando essa região aqui de diário em sobrevenda, e aí depois a gente tem a nossa alt-season iniciada de fato, e aí a última pernada do ciclo. Esse seria o cenário ideal para mim, para o mercado. Não tô com muito trade aberto, apenas short em Bitcoin, protegendo a minha carteira como um todo. Eu prefiro estar majoritariamente em caixa agora. Eu acho que o cenário mais propício para agora é você montar caixa e você esperar uma movimentação mais forte de mercado para você saber se posicionar. Então, tenham caixa no momento de agora, não fiquem se atolando em operações antes do FONC, isso só vai fazer você perder dinheiro. Tenham paciência, que no final das contas, o trader que tem paciência é o trader lucrativo, beleza? Mais uma vez, galera, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim, se você quer atualizações diárias, isso é importante. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu!